Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, vamos estar conversando sobre o que? Seja CLT antes de ser empresário. Cara, eu preciso comentar sobre isso, tá? E por quê? Cara, só deixa seu like, se inscreve no canal, eu vou nem ficar te enchendo teu saco por conta disso, porque hoje o papo é reto, eu quero conversar com vocês sobre essa ideia minha aqui, mas antes eu tenho que contextualizar pra vocês, né? Hoje, a gente vê o quê? A gente vê muitos coaches. Olha que eu não tenho nada contra coach, eu acho que eles são necessários na nossa sociedade atual. Coaches desempenham um papel interessante para a nossa sociedade. E outra, várias empresas grandes usam coaches a seu favor. Então, não sou contra coaches, mas essa narrativa que eles implantam de não seja CLT, seja empresário, é totalmente defasada. E aqui eu vou destranchar tudo isso para vocês e apresentar o porquê que é defasado, o porquê que é tão ruim. Bom, antes de você ser empresário, você tem que ser CLT, tá? Mas eu acho que o que mais pega a galera é essa narrativa fajuda e fraca e ruim de todos os níveis possíveis de que você tem que começar a ser CLT, ou começar a ser empresário, perdão. E por quê? Coaches no geral, pelo menos esses coaches mais de Instagram, rede social, eles têm uma mania muito grande de desmerecer o trabalho CLT, né, cara? E olha, o trabalho CLT ele é digno, independente do que você faz, tá? Se você limpa banheiro de chão, até se você trabalha em shopping, tá? É digno. Todo o trabalho CLT é digno. Por quê? Hoje a gente vive no Brasil, o Brasil cheio de criminalidade, o Brasil que hoje vale mais a pena você roubar e você fazer tudo que há de ruim, porque você vai pegar uma pena, não vai cumprir a pena e vai sair, né? Do que ser honesto. Então, se você trabalha de CLT, meus parabéns, de verdade. Você é um cara, ou se for um caso de uma mulher, né? E tanto. Perfeito. Porque isso é o início, é a base. Você precisa de uma base, você precisa de algo, você precisa de um início. E faz parte, rapaziada. Essa ideia de ser empresário, né? Ela é muito ruim. De primeira, por quê? Como que você vai ser empresário? Como que você vai vender um negócio como eles vivem dizendo, né? Ah, se eu pudesse voltar pro passado, quando eu era mais jovem, eu venderia um produto e começaria a comercializar não sei o quê. Irmão, a gente tá no Brasil. O Brasil ele não oferece maior estrutura para o empresário. Ele nunca ofereceu uma estrutura para o empresário que começa aqui no Brasil. Nunca. É mais fácil você ir para fora do Brasil, começar algo lá e vir depois para o Brasil. Por quê? O Brasil não oferece a estrutura devida para ser um empresário, tá? E você tem que começar a CLT por quê? Porque você precisa de uma base. Compreendendo isso, com a base, você junta com a educação. Então, você vai ter a autoeducação, que é a educação que eu defendo nesse canal, a educação que eu defendo até antes desse canal, a educação totalmente individualista, eu tenho até um vídeo aqui, seja individualista, né? A educação totalmente individualista, a educação que você molda você mesmo, sem parâmetros de escola e o que seja, você molda você mesmo, junta com o dinheiro que você ganha da CLT e começa a construir algo, tá? Claro que eu tô falando aqui de uma realidade onde eu sou um cara mais jovem, tá? Eu sou realmente mais jovem, eu sou alguém que ainda não precisa de um trabalho para sustentar uma família. Claro, aqui eu tô falando já pra galera mais jovem, né? Justamente a narrativa de quem é coach é essa. Essa narrativa fraca de que você tem que começar sendo um empresário. E é praticamente impossível, meu irmão. A maioria das pessoas moram aqui no Brasil, como eu já citei. Além disso, baixa estrutura, a gente vai ter essa ideia de, vamos vender alguma coisa na OLX ou alguma coisa assim. Olha, te fazer vender aquele boné lá atrás, eu vender aquele boné lá atrás não me faz um empresário. Pode me fazer um cara de negócios, um cara de lábia que conseguiu fazer eu vender aquele boné. Mas não necessariamente vai me fazer melhor, vai me fazer um cara rico. Não. Há todo um caminho, há todo algo para se percorrer. E a CLT é a abertura de portas para isso. Porque a CLT, por mais que seja um trabalho braçal, ou um trabalho mais intelectual, ou um trabalho de gestão, ele vai te dar uma base, ele vai te botar num currículo, ele vai te trazer no mercado de trabalho, onde você tem que conhecer como que funciona. Aliás, como que você quer construir uma empresa do zero, sem nunca ter trabalhado, sem ter embasamento nenhum, só tendo coisas teóricas? Não dá, né, irmão? E como que você quer exigir dos seus futuros funcionários façam tal coisa, sendo que você não compreende aquela tal coisa? Entendeu? É exatamente isso. É a mesma coisa que Karl Marx fez. O que Karl Marx fez? Karl Marx nunca trabalhou. Nunca trabalhou, tá? Karl Marx, ele era bancado pela família dele,
tá? Karl Marx era bancado pela família dele e queria falar dos mais pobres, né? Dos proletários, se eu não me engano. Queria falar deles e queria xingar os burgueses. Colocou a raiva toda nos burgueses, começou a falar que os proletários tinham que começar uma revolução e tirar as empresas dos burgueses e um monte de blá, blá, blá. Mas ele nunca trabalhou. Karl Marx nunca trabalhou, tá? E como disse o Olavo de Carvalho, a primeira pessoa que ele viu, que trabalhou na casa dele, que foi uma empregada, ele engravidou a empregada, tá? Então, assim, essa é a mesma ideia, tá? Pra você começar algo, você tem que começar de baixo, tem que entender isso, você tem que começar lá de baixo, e é normal, tá? Esse canal aqui, rapaziada, esse canal aqui, ele é gerenciado por mim, tá? Sem notebook, só com um celular, que é o que eu gravo, e eu faço tudo por ele. Então, assim, tudo começa de baixo, tudo começa do nível 0. Tem pessoas que começam no nível negativo. Por quê? Por causa da situação do Brasil. Então, você ouvir alguém falar que que você tem que ser empresário primeiro é balela. Você pode até ter, sim, a visão não, eu quero ser empresário, eu quero ser isso aqui. Não tem problema, você pode ter essa ideia, você pode ter isso como meta pra você. Só que não tem como você tirar isso da cartola, do absoluto nada, compreende? E falar, eu vou ser isso aqui agora e vou começar a vender as coisas de casa. Irmão, não tem condições de eu começar a vender sofá, começar a vender mesa, começar a vender boné, começar a vender um monte de coisa assim do tipo, sendo que não vai render. Entendeu? Eu vou só perder isso. E com o dinheiro que eu vou ganhar, a gente mora no Brasil com a inflação lá no talo, a gente não vai conseguir comprar nem a metade do que eu vendi. Então, assim, a situação é cada vez mais precária e a gente tem que prestar atenção. E o que eu tenho que dizer pra vocês, né, que todo vídeo eu gosto de passar uma ideia pra vocês, esse vídeo aqui não é diferente, segue na seguinte forma. Tudo começa de baixo, tá? Não caia nessas narrativas fajudas, fracas, de que não vale a pena ser CLT, tá? Claro, se você tem uma mentalidade que não é de crescer, se você tem uma mentalidade que não é de evoluir, uma mentalidade de vou trabalhar só por trabalhar, realmente você vai se sentir fraco, você vai sentir que isso não é pra você e você não vai querer trabalhar, é óbvio. Mas se você tem alguma coisa a conquistar, se você luta por algo, até por si mesmo, irmão, trabalhar não vai ser um dos maiores problemas pra você. Não vai ser, tá? Vai ter maiores problemas pra você enfrentar. Tá? E essa narrativa de, eu quero ser empresário, seja empresário logo desde pequeno, não tem cabimento. A não ser que você seja herdeiro, que você vai ter toda a estrutura te apoiando para você começar alguma coisa, tá? Agora, quem não é herdeiro, tem que batalhar desde sempre, tem que batalhar desde pequeno, tem que batalhar desde quando nasce, trabalhando, estudando o dobro, o triplo, entendeu? Desde sempre. Então, essa é a visão que eu tenho pra falar pra vocês. Não caiam nessa narrativa de, não, tem que ser empresário, tem que farmar dinheiro de empresário antes, logo, rápido, eu tenho que vender o que eu tenho. Na maioria das vezes, se você faz tudo isso, você pode acabar sem o que você tinha, né? E vamos se organizar, rapaziada. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês também é que esse canal aqui tá passando por uma transformação nos conteúdos. Como assim? Antes estava falando bastante de político aqui com vocês, mas eu tenho outros lados intelectuais que eu gosto de explorar, que eu gosto de falar. Então fiquem atentos que vai ter filosofia, que vai ter, além de política, porque eu não vou largar política é algo importante que sempre vai ter nesse canal também, sempre com a minha visão, tá? Não vou pegar a visão de outras pessoas, eu posso me embasar em outras pessoas para trazer a minha visão, mas nunca vou trazer só embasamento de outras pessoas para cá, tá? E é isso, rapaziada. Fiquem atentos porque tá saindo conteúdo massa pra vocês aqui. É isso, valeu e fui.